Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos para mais um encontro da nossa disciplina de prática simulada de recursos e ações constitucionais. Bom, sextou, mas ainda não, né? Então, em razão disso, hoje nós vamos estar desenvolvendo como parte da nossa programação a elaboração de uma peça de agravo de instrumento. Então, só para recobrar, tal qual nós havíamos feito quando analisamos a peça de apelação e pudemos desdobrar e analisar de maneira detida como uma apelação se constrói, o objetivo é exatamente fazer a mesma coisa, só que agora com a peça do agravo de instrumento. Então, por conta disso, não é demais lembrá-los que no Canvas existe uma atividade para a elaboração de um agravo de instrumento por vocês exatamente depois da aula de hoje. Né? A ideia é exatamente de que na aula de hoje a gente vai utilizar o nosso tempo útil para a montagem desse agravo de instrumento, como diria minha afinada avó, de cabo a rabo. Né? Então, tomando aqui todos os elementos necessários para a sua construção e sempre partindo de um caso padrão que foi utilizado, por exemplo, pela Ordem dos Advogados, né? Então, e fica fácil para vocês entenderem, visualizarem como é, de certo modo, que a OAB gosta de cobrar esse tipo de tarefa. Contudo, né? Então, como eu disse, na data de 10 de março, o que corresponde à sexta-feira da semana que vem, nós temos, então, a entrega por vocês, individual, de um agravo de instrumento a partir deste caso que está apresentado lá no sistema. Né? Então, a partir desse caso, é um caso que vai versar sobre tutela provisória, né? Vai caber aqui um questionamento, enfim. Bom, seguindo aquela nossa dinâmica, eu vou apresentar para vocês o caso de hoje. Né? A gente vai primeiro analisar o caso de hoje para identificar os pegas, os pontos que eventualmente a banca espera que nós tratemos. Né? E aí, em cima disso, a gente consegue montar a peça depois da sua análise. É muito importante, quando a gente pensa numa peça de agravo de instrumento, que vocês primeiro tomem um tempo para pensar sobre a peça, né? Para analisar a peça. Erra, e de certo modo erra grosseiramente, eventualmente, aquele que elabora uma peça correndo, né? Digamos assim, correndo, sem se ater às particularidades que essa peça eventualmente nos entrega. Então, é extremamente importante ler com calma, ler bem a peça, para que exatamente seja possível a sua construção. Enfim, caso não é um caso de grande, vou dizer, complexidade. Bem da verdade, a prova da OAB raramente o é de grande complexidade,
Mas tem que ter cuidado, tem que ter atenção com aquilo que você está lidando. Eu vou abrir aqui o nosso caso. Só um instante. Deixa eu localizar aqui e já abro para nós. Bom, eu vou trazer para cá o caso. Né? Então, esse é o nosso ambiente de trabalho, vamos dizer assim, hoje. E daqui a gente avança na elaboração da peça. Só um minuto, que eu fiquei na dúvida se eventualmente. Não, essa não é a mesma peça. Eu achei que eu estava fazendo a peça que eu tinha passado para vocês, mas ótimo. Fica tranquilo. Ótimo, 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 ótimo. Deixa eu abrir o CPC também aqui do lado, que a gente vai precisar dele. Bom, essa é uma peça da OAB, mais antiga, mas nem por isso imprestável para a gente elaborar. Formatá-la para ela caber numa página só. Ué, peraí. Ficou faltando um começo. Deixa eu ajeitar ela aqui, rapidinho. Ótimo. Aqui a gente consegue trazer mais ou menos a peça toda para uma página e vocês conseguem visualizar a peça para ficar fácil. Só dar atualizada.
basicamente, a gente tem a peça pronta. Eu vou colocá-la aqui. Deixa eu ver se eu... Meu Word travou. Isso. Eu vou enviar a peça aqui. Vamos colocar ela num arquivo já salvo por segurança nossa. Desde o 3 de 2023. Fica aqui o nosso modelo de agravo de instrumento. Tudo informou que o juízo que sua genitora encontrava-se desempregado. De vez em quando tem uns errinhos de português. Fica fácil aqui. A gente precisa, então, começar pela leitura do caso para a gente poder identificar eventuais obstáculos e que raciocínio nós vamos, então, tomar. Então, bom, a historinha aqui é de que Rafaela, menor em púbere, representada pela sua mãe, Melina, ajuizou uma ação de alimentos em comarca onde não foi implantado o processo judicial eletrônico. Tá? Então, isso aqui é um negócio importante, porque a OAB está querendo que você lembre das peças lá do 2017, consequentemente, esquecendo, você será penalizado. Em face de Emerson, suposto pai, apesar do nome de Emerson não constar da certidão de nascimento de Rafaela, ele realizou voluntária e extrajudicialmente, a pedido da ex-esposa, o exame de DNA, no qual apontava a existência da paternidade de Emerson em relação a Rafaela. Tá. Na petição inicial, a autora informou ao juízo que sua genitora se encontrava desempregada e que o réu, por seu turno, não exercia emprego formal, mas vivia de bicos e serviços prestados de forma autônoma e informal, razão pela qual pediu a fixação de pensão alimentícia no valor de 30% do salário mínimo. A ação de alimentos foi instruída com os seguintes documentos: cópia do laudo do DNA, certidão de nascimento de Rafaela, a identidade e CPF, comprovante de residência da mãe, Melina, além de procuração e declaração de hipossuficiência. Recebida inicial, o juízo da primeira vara da comarca da capital do estado Y indeferiu o pedido de tutela antecipada, inaudita altera parte, rejeitando o pedido de fixações de alimentos provisórios. E ele teve 2 fundamentos, supostamente, para assim fazê-lo: inexistência de verossemelhança da paternidade, uma vez que o nome de Emerson não constava da certidão de nascimento, e que o exame de DNA seria, então, prova extrajudicial, colhida sem o devido processo, sendo, portanto, inservível. Inexistência de possibilidade, por parte do réu,
que não tinha como pagar a pensão pelo fato de não ter emprego formal. Bom, a referida decisão, que negou o pedido de tutela antecipada para fixação de alimentos provisórios, foi publicada no dia 1/12 de 2021, uma segunda-feira. Considerando que não houve feriados nesse período, na qualidade de advogado de Rafaela, elabora a pressa processual cabível para defesa imediata dos interesses da cliente, indicando seus requisitos e fundamentos nos termos da legislação vigente. Tá, beleza. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é uma discussão sobre tutela provisória indeferida e nada mais, nada mais. Portanto, a gente precisa ter alguns cuidados aqui. Ele até não pediu data, mas vamos imaginar que a questão exija que a gente apresente aqui essa nossa petição no último dia do seu prazo. Enfim, aqui é claro, não vai ser cabível a interposição de um eventual agravo de embargos de declaração, quer dizer, sendo nítido o caso de agravo de instrumento, em razão da própria lógica do artigo 1015, inciso 1º, do Código de Processo Civil. Nós estamos falando de tutela provisória, beleza. Né? Tutela provisória fixando alimentos provisórios. Bom, aqui tem uma questão. Se a gente for imaginar quando, eventualmente, nosso prazo, a gente precisa ter um cuidado, né? E a gente precisa ter um cuidado aqui bastante importante, porque a gente vai precisar meio que montar aqui em paralelo, por enquanto, uma tabela para a gente mais ou menos se nortear. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, dia 1º desse dezembro, então, se deu aqui. Mas a gente precisa tomar uma atenção com relação aos dias não úteis, né? Se este é, inclusive, o dias ACO, uma vez que ela foi publicada no Diário de Justiça no dia 1º, significa, pela lógica do 242, que nós vamos começar a contar o prazo do 1º dia útil subsequente. Entretanto, né, quer dizer, esse é o dia da publicação, mas a publicação tem como dias ACO o dia útil subsequente.
Esse é o dias ACO, que é o dia do começo do prazo, mas o dia do começo do prazo também é excluído. Então, a gente começa a contar a partir do dia 3 de dezembro. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ixi, espera aí. Esse período é o período de recesso forense. Na verdade, já aqui, a partir do dia 20, então não tem prazo. Né? A gente vai ter que montar o nosso calendário, levando em consideração agora janeiro. E aí, consequentemente, o dia 1º, segundo, deixa eu jogar tudo preto. Então, vamos de novo. Né? Nós vamos ter aqui, então, um cenário no qual, para a gente poder recomeçar a contagem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Né? Então, aqui eu tenho que levar em consideração o fato de que, na verdade, o nosso agravo ele só vai ser distribuído aqui no dia 15. Desculpa, do dia 22 de dezembro, por conta do período do recesso forense de 20 de janeiro a 20 de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Né? Então, aqui, nosso prazo vai findar no dia 22 de janeiro de 2022, por acaso. Né? Então, isso fica uma questão interessante e importante para a gente observar nesse momento em que nós vamos estar aqui construindo a nossa petição. Bom, resultado. A gente vai fazer um agravo de instrumento. E, portanto, se a gente vai fazer um agravo de instrumento, eu preciso me atentar a algumas questões importantes na sua estruturação. O artigo 1016 do Código de Processo Civil vai exigir que esse agravo de instrumento ele seja endereçado ao tribunal adquém de maneira imediata. Ou seja, nós não vamos ter o fenômeno do juízo ACO e do juízo adquém, propriamente dito.
né? Quer dizer, quem vai receber a petição e, consequentemente, tomar as decisões é o juiz ad quem. Logo, essa petição ela será endereçada ao excelentíssimo senhor presidente, senhor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado X. É assim que ele diz, ela é a capital do Estado Y, né? Do Estado Y, aqui vai então ser responsável pelo endereçamento da nossa peça. Nós vamos informar aqui que se trata de uma ação de alimentos, de autos lá do juízo ACO, sem preencher, sem inventar. XXX é o que o edital da OAB manda que vocês façam no momento de definição da peça, né? Então, observem e atenção para isso. Bom, aí, lembrando, próximo passo é qualificar a parte agravante. Lembrando que a parte agravante se chama Rafaela, mas ela é menor e ela é representada pela mãe chamada Melina. Então, eu vou trazer aqui Rafaela, brasileira, solteira, absolutamente incapaz, Dante, nesse ato, representada pela sua genitora, senhora Melina, claro, né, portadora do RG sobre o número XXX, a Secretaria de Segurança do Estado Y, não sei qual é o Estado, no CPF sobre o número XXX, nesse ato, representada pela sua genitora, a senhora Melina, brasileira, divorciada, porque aqui há informação de que ela é divorciada, ela é ex-esposa, né? E do mesmo modo, ela está desempregada. Vou repetir essa parte aqui, na verdade.
ambas residentes e domiciliadas na rua X, número X, bairro X, a capital do estado Y, X. E aí eu começo a ter cuidado. Vem respeitosamente, intermédio, procurador, que abaixo assina, insurgindo-se face da respeitável decisão interlocutória que indeferiu o pleito de tutela provisória para fixação de alimentos às folhas dos autos, interpor o presente recurso de agravo de instrumento, fundado no artigo 1015, inciso 1 do Código de Processo Civil de 2015, nos autos da ação de alimentos em face. Qual é o nome do pai? Emerson. O juízo é a primeira vara. Também é importante. Então, decisão interlocutória. Querida, o juízo da primeira que deferiu o pleito de tutela provisória para fixação dos alimentos, interpor o presente agravo de instrumento. Você poderia até fazer diferente. E aqui você vai ter que basicamente fazer a mesma coisa. Então, Emerson, brasileiro, divorciado, desempregado, portador do RG, inscrito no CPF, residente domiciliado
em alguma coisa basicamente assim. Se você quiser fazer... E aí, estilo. Você poderia separar aqui, mas é estilo. Só para deixar bem destacado. Em forma agravante contra representada, o advogado escrito nos quadros da OAB do Estado Y, sob o número, o endereço profissional, a rua X, do X, bairro X, capital do Estado Y, conforme comprova procuração juntada em anexo. Parece ainda que a parte que o agravado ainda não foi citado nos presentes autos, razão pela qual mostra-se impossível informar endereço do procurador ou da sua procuradora. Né? Vamos lembrar que isso é uma exigência que vai aparecer aqui no Código de Processo Civil. Então, eu vou ter que fazer essa informação dentro da lógica do 1017. Perdão, do 1016, inciso 4º. Aí, próximo passo é o 1017, desculpa. Eu tenho que falar das peças que vão estar acompanhando o presente agravo de instrumento. Forma agravante, presente recurso, além de ser instruído pelas peças obrigatórias previstas no artigo 1017.1
do CPC, com exceção da contestação e da procuração do agravado, haja vista ainda não citado. E aí eu vou lembrar que o inciso 2 do 1017 pede para que seja declarada, então, a ausência dessas provas. Então, informa agravante que o presente recurso, além de instruído pelas peças obrigatórias previstas no 1017.1 do CPC, foi documentado com todas as peças dos autos, estando o presente recurso com cópia integral do procedimento de primeiro grau. Então, você cumpriu a exigência que se espera que seja analisada. Na sequência, esclarece o presente recurso deixa de juntar o preparo recursal, haja vista a taração de pedido de condenação de alimentos, bem como ser a parte recorrente absolutamente incapaz, portanto, isenta o recolhimento de quaisquer, melhor, custas judiciárias. Aí pode ser o caso de você fundamentar isso, né? Aqui, uma vez que a gente tem precedente sobre a matéria,
Mas, enfim. Uma situação normal, né? Você se blinda trazendo aqui essa informação. Aí você vai explicar que o presente recurso é tempestivo, uma vez que a publicação do Diário Oficial Eletrônico aconteceu em 1º de 12 de 2021, prazo teve início em 3/12/2021, e aí a gente volta no CPC. Que é o artigo 222, 220, desculpa, Código de Processo Civil. Por sua vez, o dias adquem se dará em 22, como a gente viu, de 1/2022, data do protocolo do presente recurso. Então, ok. Né? Você se cercou porque você trouxe as peças, trouxe o endereço dos advogados, você indicou que não vai pagar as custas porque você está dispensada, você indicou que o seu recurso é tempestivo, logo preencheu aqui todos os pressupostos recursais necessários. Ok? Bom, quer que seja intimado agravado para apresentação contra razões no prazo legal, bem como
que seja intimado atuar como fiscal da lei, Ministério Público, na forma do artigo 178 do Código de Processo Civil. Quer ainda que seja conhecido presente recurso e, conforme razões anexas, provido reformar locutório, estabelecer como quantum da pensão isso é o valor de quanto é que ela pediu? 30% do salário mínimo. Com condenado em custas pede ainda que o desembargador relator, ao conhecer o presente recurso, receba o efeito ativo deferindo somente a medida liminar pleiteada acidentalmente edição inicial. Esses termos de espera, deferimento, capital do estado Y, 22 de janeiro de 2022, advogado OAB. Você pode até, se você quiser, colocar assim. Não sei por que ele fez isso, não. Então, essa aqui é a petição de interposição.
né? A finalidade dessa petição é viabilizar a identificação dos pressupostos recursais que devem ser objeto de conhecimento do agravo. Então, pronto, está aqui. A próxima petição é a petição de razões recursais. E aí, por sua vez, essa petição ela é direcionada à Câmara que vai ser responsável pelo julgamento. Então, aqui, você pode fazer como a gente fez na apelação. Avante. A ela. Agravado. Emerson. E o juízo é o da primeira vara. É o juízo da primeira vara. Aqui. Bom, aí aqui a gente vai construir o nosso direcionamento ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado Y, Holenda, Câmara Civil, méritos, desembargadores, julgadores. Bom, o que acontece agora? Agora a gente tem que pensar como é que a gente vai montar o esqueleto da nossa petição, na verdade, né? E aí observar as estratégias para que, passo a passo, essa peça ela seja, então, desenvolvida. Primeiro, é a síntese. Caso discute-se quando são as razões, forma ação dos alimentos provisórios. O terceiro, deferir presente recurso pela provisória liminar, quarto, os pedidos recursais propriamente ditos que você vai fazer. Acaba que aqui
você já vai aproveitar um pouco da estratégia. Com isso, seu texto ganha agilidade, vamos dizer assim. Seu texto vai ganhar uma agilidade maior se você fizer assim. Já fica mais fácil, né? Então, próximo passo é a gente voltar no caso para construir a peça para facilitar a nossa vida. Acaba que, no fundo, essa construção fática, ela é pura e simplesmente uma repetição daquilo que a gente vai acabar encontrando no enunciado prova. Não foge muito dali essa discussão. Então eu tenho que tentar montar para ela ficar simples e direta. Algumas coisas são supérfluas, então a gente pode diminuir a narrativa. O exército emprego formal, navio de bico, serviços prestados.
serviço de forma autônoma e informalmente. Assim, apresenta econômica importar alimentos em favor peraí, importar agravante no valor de 30% de um salário mínimo. Contudo, ao ser recebida, o juízo da comarca Nananã indeferiu o pedido de tutela antecipada no dito da parte, a partir de 2 fundamentos. Ponto. Resignada acordando a senhora esposada pelo juízo apresenta agravante presente recurso a fim de guerrear a decisão interlocutória, tanto sua reforma. Ponto. Né? Você trouxe o caso, trouxe a fofoca, sem grandes questões. Você vem então e vai cair aqui para poder trabalhar o pedido de alimentos mesmo, né? Enfim. Aí o que, que acontece? Aí é preciso ter um pouco de cuidado para a hora e para a forma com a qual você vai construir agora o seu argumento. Vamos tomar aqui uma referência para a gente poder pensar esse esse agravo de instrumento. Opa, peraí, desculpa.
tentando abrir a legislação aqui. Para a gente poder aproveitar, na verdade, a sua lógica, né? Porque se a gente está falando de ação de alimentos, a gente vai ter que ir no direito de família para poder deixar a coisa mais fundamentada normativamente. Então, vamos lá. Aliás, antes, né, vamos para outro raciocínio antes. Pensar processualmente primeiro. Nossa, nem era, eu ia dar uma cara, cara. Bom, a gente traz aqui o artigo 300, que vai dizer para nós quais são os seus pressupostos para deferimento.
Bom, seguinte, né? Então aqui a gente vai estar trabalhando com a figura do artigo 300, que vai estabelecer como pressuposto para o deferimento da tutela provisória o fumus boniuris e o periculum in mora. A gente vai começar falando do fumus para depois falar do perigo. Então, o fumus aqui ele vai aparecer como desdobramento de dois elementos principais. Primeiro, a paternidade. Segundo, a necessidade econômica de recebimento desses alimentos pela menor. Então, a gente vai dizer que, olha, no primeiro, a existência de comprovada paternidade entre o agravante e a agravada, atrai os deveres inerentes de sustento e de manutenção conforme disposto na lei civil. E aí a gente vai lá no Código Civil. E na própria ação de alimentos, mas enfim, né? Relação de parentesco. Disposto. Conhecimento, adoção, poder familiar, alimentos. Aí é o artigo 1694 do Código Civil, que vai estabelecer essa relação. Isso aqui para ficar mais fácil. Ainda que, de fato, o agravante não tenha um nome do agravado como seu pai em seu registro de nascimento, temos que observar duas questões importantes. Uma, ela nasceu na constância da sociedade conjugal, razão pela qual ela se presume filha do agravado, na forma do 1500. Cadê?
1997. Como ainda gravado simultaneamente cometeu a realização de exame de DNA, documento juntado aos autos, comprovou de maneira irrefutável paternidade. Ponto. Também não podemos deixar de considerar que é agravante, como toda criança, tem necessidades econômicas básicas, saúde, lazer, vestuário, alimentação, etc., que devem ser supridas através do recebimento de pensão alimentícia, que para seu cálculo baseia-se no famoso trinômio necessidade, possibilidade, razoabilidade. Como sempre lembrado pela jurisprudência brasileira. Seu turno, a pretensão da agravante, o recebimento de apenas o valor do salário mínimo vigente. Valor esse que não é exorbitante nem capaz de produzir uma vida
luxuosa a menor, mas apenas auxiliar sua genitora, que se encontra desempregada, a prover mínimo essencial a sua filha. Em verdade, o fato do agravado se encontrar desempregado não é suficiente para retirar o dever de pagar os alimentos, principalmente porque o mesmo aufere renda através de atividades informais, que lhe permite o autossustento. Desse modo, analisando de um lado os gastos com o seu sustento e de outro, possibilidade jurídica de paga os alimentos, tem-se como totalmente razoável o valor pleiteado no presente processo. Então, a gente consegue aqui meio que amarrar a questão, né, para que haja um vínculo normativo. Um raciocínio contrário senso, se você quiser dar uma floreada, você vai falar aqui do dever de assistência e sustento constitucional, etc, etc. Vamos, o que vocês querem, Lucrécio? Vocês querem tocar direto? Nós estamos caminhando aqui já para o encerramento. A gente pode dar uns 5 minutinhos e toca direto.
Então, bora. A gente tem ainda ficar a coisa bem cercadinha, vamos dizer assim. E agora, a lógica, na verdade, é a gente desenvolver um raciocínio para poder explicar a existência de fumos boniúris, de Perico Mora, né? Quer dizer, já está provado que ela é filha, já está provado que ela precisa do dinheiro, isso é fumos. Eu preciso pensar agora no Perico Mora, e para pensar no Perico Mora, eu preciso demonstrar que, se ela não receber, ela entra num estado de total e absoluta desassistência. Dar uma floreada, falar da dignidade da pessoa humana,
do direito fundamental à vida e à saúde. Bom, chegamos no último ponto para a gente poder caminhar para o fechamento da peça, porque a gente não pode parar aqui. Ela não tem alimentos, e exatamente você está dizendo que há periculum in mora. Bom, se há periculum in mora, há que ser deferida uma tutela provisória, e inclusive pelo relator, sem a participação dos vogais, né? Então, aqui é importante que a gente diga pelas razões anteriormente expostas, a urgência no deferimento de alimentos provisórios, de modo ao parcela econômica poderá ser analisada liminarmente e deferida pelo desembargador relator no momento de conhecimento do presente recurso, conforme estabelece o artigo 932 do Código de Processo Civil, é diferente, né? E o artigo 1019, ambos do Código de Processo Civil. Para tanto, o magistrado julgador deverá identificar o presente recurso traz causa de pedir suficiente para fundamentar seu provimento, bem como tensão, inércia do Poder Judiciário em deferir os alimentos provisórios poderá causar a agravante dano
grave e de reparação. Assim, mostra-se possível que o desembargador relator, em juízo monocrático, avalie e defira tutela provisória em sede recursal, baseando-se nos mesmos pressupostos que deveriam ter sido considerados pelo magistrado de piso, mas não o foram. Nota-se aqui que os pressupostos para deferimento de tal medida liminar em sede recursal já foram explanados exaustivamente no capítulo anterior da presente peça processual. Start. Pede. Espera. Desembargador relator democraticamente reforme a decisão interlocutória, condene o agravado no pagamento de pensão alimentícia para sua filha no valor de 30% do salário mínimo vigente, descendo-se assim o trinômio necessidade, utilidade, razoabilidade. Pede que seja conhecido o presente recurso, conforme as razões anexas, provido para reformar a decisão interlocutória que estabeleceu para estabelecer como quantum da pensão alimentícia o valor de 30% de um salário mínimo. Que acho que talvez fique melhor assim. Pede ainda
Já gravado quando processor. Tô raiva. T5 VC. Era o desembargador relator, ao conhecer do presente recurso, receba confiança. E aí sai a peça. Deixa eu salvá-la em PDF para vocês. Para poder enviar aqui. Mas observem. Deixa eu abrir o PDF agora. A gente tem aqui o agravo de instrumento como manda figurino, né, na verdade. Como manda o figurino. Ou seja, aqui é o caso, aqui é a petição de interposição, aqui são as razões recursais com fato, direito, pedido de tutela provisória recursal, se você quiser chamar de efeitativo, pedido recursal, tá morta a cobra. Tá morta a cobra. Dúvida? Ok? Bom, senhores, seria isso. Seria isso. A elaboração de um agravo de instrumento. Bom, quero chamar a atenção para que vocês prestem cuidado quando a gente estiver elaborando a sua petição de interposição, porque ela é mais chata. Ela tem mais requisitos ali no 2016, 2017, né, que eu preciso cumprir, mas dali para baixo, ela é igual à apelação. As razões recursais não são algo tão diferente das razões recursais propriamente ditas. Então, dá para a gente visualizar aqui e montar um agravo de instrumento bacaninha. E vocês têm aí um modelo para vocês, etapa por etapa, construindo de maneira lógica a peça. E aí? Tranquilo? Lucrécio já está bebendo a Heineken dele. Bom, seria isso, galera. Seria isso, então. Beleza? Ficamos por aqui. Próxima aula, a gente vai trabalhar com outro recurso, que é o recurso de agravo interno. Combinado? Então, um grande abraço, bom final de semana, até semana que vem.